Bom, pessoal, vamos dar sequência então ao curso, né, de mecânica, na quinta aula aí do RTE, tá, sobre o RTE. Vamos então corrigir aí o exercício proposto, né, na aula passada, que era o exercício com relação ao projétil simples, agora incluindo a rotação da Terra. Tá? Lembrando aí que quando a gente fala em terra plana, né, a gente ainda está sujeito a uma condição, na verdade, com o plano tangente à superfície da Terra, tá? Que é o plano onde se processa ali as medidas para o observador. Okay? Então, isso tem que ser levado em conta, né? Vocês tiveram alguma dificuldade para resolver o exercício, e eu fiz um tutorial aí para auxiliar, e lembro para vocês que nesse tutorial, a princípio, a gente fez ali uma discussão extensa, né? Primeiro considerando um disco, né? E depois a realidade da Terra. Tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado, porque é fundamental entender, né, que o plano do observador gira, tá? Mas tem que entender qual é a velocidade de giro e como que é o giro desse plano. Tá? Então vamos lá. Bom, a princípio aqui a gente está colocando então uma situação, né, no qual nós temos aqui uma direção invariante, x, y, z, né? Y na direção norte, x na direção leste, e z é a vertical do lugar. Tá? O referencial do observador é esse referencial laranja. Tá? Então, o z é coincidente, né, com invariante. Tá? Eu tenho aqui a direção ρ, que é onde se processa, né, o movimento do projétil. Essa direção ρ, então, tem que lembrar, né, que a princípio, se a gente desconsidera a rotação da Terra, né, o plano de movimento do projétil vai ser um plano zero, tá? E aí nada mudaria, porque as análises são as mesmas do ensino médio. Né? E eu tenho aqui a direção φ, né, que é perpendicular a ρ naturalmente. Tá? Então, eu vou ter essa trajetória aqui com um ângulo qualquer com relação à direção leste-oeste. Tá? Só para ter aí um ângulo definido, né? Se fosse no ensino médio, por exemplo, esse ângulo seria fixo. Ok? Tá? O φ zero. Né? Bom, só que a gente viu lá naquele tutorial que existe uma rotação, né, do sistema de coordenadas do observador. Né? Na verdade, a gente tem que pensar assim, ó, o plano do observador, que é o plano tangente à superfície da Terra, ele gira. Né? Bom, mas gira como? Né? Então, eu não sei se ficou claro lá no tutorial, mas a gente fez até uma análise em cima disso, chegou, né, no que seria a velocidade de rotação, né, desse plano, que não é só a velocidade da Terra, né, ela está associada à latitude. Para a gente entender isso é muito fácil. Tá? Vamos imaginar então que o sujeito está no polo da Terra. Tá? Quando o sujeito está no polo da Terra, né, no polo norte, o plano tangente à superfície, que é o plano do observador, ele é perpendicular, perfeitamente perpendicular ao eixo de rotação da Terra. Ok? Ora, se o plano é perpendicular ao eixo, né, e está atrelado a esse eixo, né, ele vai girar com a mesma velocidade angular com que a Terra gira. Ok? Bom, agora vamos para o outro extremo. Né? Vamos colocar agora o observador no equador. Tá? Nessa situação, né, quando o observador está no equador, o plano tangente à superfície da Terra é paralelo ao eixo de rotação. Okay? Então ele não gira, né? Porque na medida em que a Terra gira, o plano vai junto, mas ele não rotaciona em relação ao eixo de rotação, porque ele é paralelo. Okay? Bom, obviamente que em situações intermediárias, né, em latitudes intermediárias, por exemplo, as que a gente se encontra, né, eu vou ter uma situação intermediária, e nós fizemos análise então dessa situação intermediária e chegamos à conclusão então de que a expressão para a rotação desse plano vai ser, de fato, né, a velocidade de rotação da Terra mais multiplicada pelo seno da latitude.
Então, note que se a latitude é 90 ou menos 90, né, eu vou ter uma velocidade angular, né, em módulo igual à velocidade da Terra, ou seja, nos polos a velocidade angular do plano do observador é a velocidade angular da Terra. E no Equador, onde a latitude é zero, né, não vai haver giro, tá, desse plano. Tá? Então, sendo de zero é zero. Tá? Para latitudes intermediárias vai depender de seno. Então, assim, essa velocidade angular aparente com que o plano gira depende da latitude do local. Tá? Okay? Isso tem que ser levado em conta. Então, quando a gente coloca, né, nas expressões de velocidade para o sistema do observador, que é o sistema cilíndrico, a exemplo do que a gente fez lá no disco, né, quando a gente analisou naquele tutorial, tá? São bem simples de serem expressas, né? Então, na direção ρ e na direção z, nada muda, né, com relação ao que a gente já vinha analisando no ensino médio. Tá? Okay? Lembrando que o plano da trajetória, né, no ensino médio é o plano ρz. Tá? Então, dρ dt, né, do observador vai ser a velocidade horizontal, né? Então é V0 cosseno beta, né? Esse beta é o ângulo de lançamento do projétil, né, com relação ao plano horizontal. Tá? Na direção z eu vou ter a influência da gravidade, né, da aceleração da gravidade, tá? Que é a única força real do problema. Okay? Então eu vou ter, né, V0 sendo beta, né, que é a velocidade inicial do projétil na direção vertical, tá? Menos gt, né, por conta da aceleração da gravidade. E a novidade aparece aqui, né, que a princípio, né, no ensino médio, a gente considera o projétil num plano fixo. Tá? Agora esse plano está girando. Né? Então, esse plano no qual a trajetória aparente se desenvolve, né, vai girar. Tá? Ele vai mudar o φ. Né? E essa velocidade é exatamente a velocidade angular do plano. Tá? Menos a velocidade angular da Terra vezes o seno dela. Da declinação, não, perdão, da latitude. Escrevi até declinação, mas o correto mesmo é latitude. Tá? Ok. Tá, se eu quiser fazer o posicionamento, né, desse projétil, basta fazer a integração no tempo, né, daquelas expressões, que é bem simples, né? A gente considera T0 igual a zero e as posições iniciais são todas nulas, né, porque o projétil parte da origem, então isso facilita bastante as integrações e as expressões. Tá? Então, basicamente, eu vou ter, né, a velocidade horizontal inicial vezes t, para dar o posicionamento na direção ρ. Na direção z também, né, velocidade inicial vertical vezes o t, menos g sobre 2t quadrado, né? Tá? Que é o termo associado à aplicação da força da gravidade. Tá? Isso daqui é igualzinho que a gente faz no ensino médio. Tá? E aqui é a novidade, né? Eu tenho, então, o meu φ variando. Né? Um plano que eu estou considerando o movimento, ele varia, ele rotaciona. Tá? Não é mais fixo. Né? Ele tem um termo que varia no tempo associado aí à rotação da Terra. Tá? E à latitude do local. Ok? Bom, e aí vem a pergunta, isso é importante, né? Bom, a solução é essa, tudo bem, achamos, né? Vem a questão prática, isso é importante, a gente consegue medir, né? Se eu pegar uma pedra e atirar, eu vou conseguir medir essa variação do plano do movimento? Bom, a resposta é não, tá? Essa variação ela é muito pequena, tá? De modo geral, a velocidade angular da Terra é baixa, né, é pequena, e aí com isso a gente não consegue ter efeitos muito mensuráveis, a menos que o tempo de voo, né, do projétil seja muito grande, né, pelo menos bem maior do que a gente está considerando normalmente aí uma pessoa tirar uma pedra. Né. E para o tempo de voo ser grande, isso implica em que o alcance desse projétil também vai ser grande. Né. Então, assim, mesmo pensando aí em atletas olímpicos, né, que você vai atirar um dardo ou um disco a uma distância considerável, essas distâncias dificilmente passam de 100 metros. Né? Então, ainda assim, não dá para ver os efeitos, né, que a gente
da força, da pseudo-força aí de Coriolis, né, implicada aí pela rotação da Terra, tá, teriam na trajetória. Tá? A gente não consegue medir isso. Muito possivelmente está dentro dos erros, né, da determinação de posição do projétil. Tá? Você só vai conseguir ver isso em situações em que o projeto realmente tem aí um alcance grande, né, e normalmente isso, se a gente for considerar projéteis puros, né, não sem autopropulsão, isso só vai acontecer aí em situações de aplicabilidade militar, né? Ou seja, você vai dar um tiro com morteiro e isso vai a uma distância muito grande, ou mesmo um canhão de grande distância, né? Que você vai atirar a diversos quilômetros de distância. Tá? Então eu fiz uma simulação para a gente ver isso, né? Como o efeito é pequeno. Tá? Nessa simulação, então, a velocidade inicial é bastante grande, tá? Aqui 1000 metros por segundo, né? 1 quilômetro por segundo. Tá? O beta aqui vai ter 55 graus, né? O ângulo de lançamento, né? O φ0, né? Que é o ângulo com relação à direção leste-oeste, vai ser de 30 graus. Tá? A única coisa que não é imaginada aqui na simulação é esse valor, né? Que é a rotação da Terra. Tá? Ela de fato aí é um valor pequeno, como já tinha falado, né? 4 vezes 10 na menos 3 graus por segundo. Tá? Essa variação, então, ela é pequena, né? Lembrando aí, né? São 360 graus em 24 horas, ou 15 graus em 1 hora. De fato, não é uma velocidade angular alta. Tá? E eu tenho aqui a latitude local, menos 22,5. Tá? E aí, como a gente já tinha combinado, né, partindo da origem, né, T0 igual a 0 e todas as posições iniciais são nulas. Tá? Bom, se vocês notarem aqui no gráfico, né, essas distâncias aqui, né, na verdade esse gráfico é só da projeção da trajetória no plano XY, o plano tangente à superfície da Terra, que é o plano girante. Tá? Eu tenho aqui então as distâncias, né, em metros, né, aqui 80 km, 100 km, tá? 40 km, 50 km, que são distâncias bastante grandes, né? Nada usuais aí para o que a gente considera como lançamento de projétil. Tá? E notem, mesmo nessas grandes proporções, né, um projétil desse, tá? Notem que a trajetória sem rotação, né, aquela que a gente faz no ensino médio, tá? Aqui em azul pontilhado, e a trajetória considerando a rotação da Terra, em vermelho, tem muito pouca diferença, né? Aqui praticamente indistinguível nesse gráfico. Tá? Eu vou dar uma ampliação então aqui no ponto final, né, de onde essa trajetória chega, né, que seria o ponto de impacto do projétil, tá? Para vocês notarem então a diferença. Tá? Então quando a gente amplia aquela partezinha final lá do gráfico, a gente nota uma certa diferença, né, que aí a gente tem por de fato associado. Tá? Então, aqui está a trajetória em azul, né, sem rotação, e a trajetória em vermelho considerando a rotação da Terra. Tá? Então, eu tenho uma diferença de 447 metros no ponto final de impacto, né, para a esquerda da trajetória, se o sujeito estiver analisando, né, de onde partiu para onde chega. Tá? Então, a esquerda dele, né, se fosse no hemisfério norte, seria para a direita. Tá? Por causa do sinal lá que a gente viu, que muda, né, por conta da latitude. Bom, de qualquer forma, o que é importante aqui é que essa distância, né, ela já é considerável se você quiser atingir um alvo específico, né, um navio ou um paiol ou um prédio especificamente, né, vai dar diferença, tá? Você vai errar o alvo. Né? Mas tem que entender que essa diferença é pequena, né? Se a gente for pensar 447 metros em 100 quilômetros, né? É um ângulo muito, muito pequeno, né? Uma diferença muito pequena. Tá? Mas ela é considerável, né? Como eu falei, dependendo do que seu objetivo, e de fato ela tem que ser considerada, né? Um eventual lançamento como esse. Uma coisa mais prática, né, e menos destrutiva, é com relação
aviões, né, intercontinentais, né, voos intercontinentais. Né? Então aqui, por exemplo, uma simulação de um avião que vai de Vancouver, no Canadá, para Londres, na Inglaterra. Tá? Então aqui seria a trajetória imaginada, né? Ok? Né? Aqui Vancouver até Londres, ok? Em preto, né? Em vermelho aparece a trajetória que o avião faria sem corrigir absolutamente nada com relação à rotação da Terra. Tá? E em azul é a projeção dessa trajetória vermelha sobre a superfície da Terra. Tá? Então notem que aqui tem dois problemas, tá? Não é só a questão da rotação do plano, né, do observador, tá? Mas é a questão também da desconsideração em si da rotação. Né? São duas coisas que têm que ser levadas em conta, né? Porque o avião tem uma velocidade bem menor do que a velocidade da Terra, né, em si. Tá? Então, na medida em que a Terra vai girando, né, o ponto, né, vai ficando mais distante. Né? Então, assim, essas duas coisas não foram levadas em conta aqui. Né? Então, ao invés do avião sair de Vancouver e pousar em Londres, ele vai cair lá no meio do Oceano Atlântico, né? Se não fizer essa correção, tá? Da rotação da Terra. Okay? Aqui, para vocês notarem, né, o que é o efeito de Coriolis sem considerar, né, também a rotação em si. Tá? Eu vou fixar o mouse aqui, né, no início da simulação, tá? Em Londres. Tá? Okay? Ó, agora. Tá? Então aqui, ó, note, a trajetória vermelha em relação ao mouse, né, passa, né, à direita, né, de onde está o mouse. Né? Ou seja, quem está olhando lá de Vancouver, né, e visse uma trajetória retinha, né, okay? Estaria vendo essa trajetória passar à direita. Isso é o efeito de Coriolis, né? Se eu tivesse as duas posições fixadas, tá, no espaço. Mas ainda tem a rotação a ser considerada, né, para alcançar a posição. Né? Ou seja, um avião tipicamente aí, vai ter uma velocidade em torno de uns 900 km por hora, mais ou menos. Né? Tá? Ao passo que a Terra tem uma velocidade superior a isso, né? Velocidade linear aí, tá? No Equador, por exemplo, você pode tirar aí, seriam 40 mil quilômetros, que é o perímetro, né, da Terra no Equador, dividido aí por 24 horas, né? Então vai dar pouco menos, aí uns 1.600, 1.700 quilômetros por hora. Tá? Essa é a velocidade de rotação linear da Terra no Equador. No polo ela é zero, né? Então em latitudes intermediárias aí tem que multiplicar pelo cosseno da latitude. Tá? Claro que nessas latitudes altas aí de Vancouver e Londres, essa velocidade cai, mas ela ainda é superior, sim, à velocidade do avião. Tá? Então, assim, o avião precisa, ele vai ficar para trás sempre, né? Pensando assim, né, numa questão, né, num plano totalmente linear e que se desloca, o avião ficaria para trás, tá? Se ele não fizer a correção devida da rotação da Terra. Ok? Então, é isso, pessoal, né? Assim, a gente tem aí, às vezes, uns efeitos aí que a gente acha que está associado à rotação da Terra, aí, mas às vezes a causa é outra, né? Aí, por exemplo, aí o sujeito aí que acaba indo para o buraco aí, né? Mas aí não é a rotação, é a chamada força de Coriolis aí, tá? Ok? Bom, brincadeiras à parte, tá? A princípio essas correções elas precisam ser feitas sim, tá? Particularmente em um voo, né? Embora não seja bem um projétil, tá? Mas como o tempo de voo, né, de um avião intercontinental é alto, né, é grande, são horas, tá? Os efeitos de Coriolis certamente aparecem. Tá? Ok, bom, agora a gente vai entrar aí num novo tópico, né, na parte ainda de cinemática multidimensional, que é analisar aí a questão da física. Né? Particularmente, nessa parte até presente momento, tanto em 2 dimensões quanto em 3 dimensões,
nós aí nos preocupamos mais em descrever, né, o movimento e as grandezas do movimento, deslocamento, velocidade, aceleração, nos sistemas de coordenadas. Tá? Agora a gente vai entrar numa parte aí associada um pouco à questão de como lidar, né, com as causas do movimento em mais de uma dimensão. Tá? E para isso, então, a gente precisa saber descrever bem, né, vetores nesses sistemas de coordenadas, né, tanto para os cálculos, tanto para composição, decomposição, quanto para cálculos algébricos simples, vetoriais, como também para o cálculo diferencial e integral de vetores. Tá? Não tem jeito, né? O tratamento com quantidades vetoriais sempre faz parte aí da análise, né, dentro da mecânica. Tá? Então, por exemplo, né, como é que eu faço para derivar temporalmente um vetor? Né? Bom, nós já vimos aí um pouco disso, né, quando nós fizemos o cálculo para as velocidades e acelerações. No caso de coordenadas retangulares, tudo fica fácil, né, porque essas direções x, y e z são invariantes. Né? Então, quando eu derivar as componentes de um vetor no tempo, eu não vou ter que me preocupar com esse produto. Né? Eu simplesmente vou derivar só a parte relativa à componente, né, do vetor em cada uma direção, que é o que aparece aqui, porque as direções x, y, z são invariantes. Tá? Isso, porém, não se processa nos outros sistemas de coordenadas. Né? A gente viu que no sistema cilíndrico e no sistema esférico de coordenadas, né, alguns dos vetores unitários variavam a sua direção, né, podem variar a sua direção. Então, por exemplo, né, em coordenadas cilíndricas, né, eu tenho lá as componentes do vetor na direção ρ, φ e z. Só que dessas três direções, a única direção que é invariante é a direção z. Né? As direções ρ e φ mudam, ou podem mudar a sua direção no tempo. Tá? Então, quando eu fizer a derivada temporal desse termo e desse termo, né, vão aparecer dois termos, porque é uma derivada de um produto. Né? Então, aqui, por exemplo, na direção ρ, eu tenho a derivada temporal da componente do vetor na direção ρ, mais a componente do vetor na direção ρ, vezes a derivada temporal do vetor unitário ρ. Okay? Mesma coisa se procede para φ. Bom, a gente já analisou essas derivadas temporais na aula passada, no momento em que a gente foi calcular as velocidades, por exemplo. Tá? Eu não vou repetir isso aqui, eu só vou lembrar do resultado. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a derivada temporal do vetor unitário ρ, depende de φ, dφ dt, na direção φ. E a derivada temporal de φ em relação a t é menos dφ dt na direção ρ. Tá? Se vocês quiserem relembrar, é só olhar as notas da aula passada, que está lá bem explicitado isso. Bom, então, eu vou ter, né, quando eu expressar a derivada temporal de um vetor qualquer em coordenadas cilíndricas, nas direções ρ e φ, eu vou ter dois termos. Tá? É um termo associado à variação do módulo de A naquela direção, né? E um outro termo associado à variação da direção do vetor A naquela direção. Tá? Então, por exemplo, aqui na direção ρ, eu tenho um termo associado ao módulo de A de ρ, e eu tenho um termo associado à mudança de direção da componente A de ρ, né? Okay? Que aí tem aqui os termos envolvidos, não importa, mas esse termo aqui tem que ser entendido como um termo de variação da direção da componente A de ρ, ρ unitário. Tá? A mesma coisa se processa aqui em φ. Tá? Eu tenho um termo associado ao módulo e um termo associado à mudança de direção do vetor, da componente, né, do vetor na direção φ. Tá? Isso não aparece em z, porque a direção z é invariante. Tá? Ela já era invariante em coordenadas retangulares e continua invariante em coordenadas cilíndricas. Ok, e a derivada temporal, né, em coordenadas esféricas é mais complexo. Por quê? Porque as três direções são variantes. Né? Direção radial r,
a direção φ e a direção θ são variáveis no tempo. Tá? Então, cada uma dessas derivadas temporais aqui vão aparecer dois termos, né? Um termo associado à componente do vetor e outro termo associado ao vetor unitário. Bom, também lembrando da aula passada, a gente inclusive fez isso em duas etapas, né? Se vocês bem lembram lá, a gente explicitou isso em duas etapas, né? na aula passada, mas é só seguir lá, tá? As derivadas temporais, né, dos vetores unitários r, φ e θ, tá, podem ser expressas, né? Tá, e aqui, por exemplo, né, a variação da derivada temporal do vetor unitário r, né, vai ter uma componente em θ e uma componente em φ, e a premissa é sempre essa, né? A derivada do vetor unitário tem componentes nas coordenadas perpendiculares a ela, tá? Isso aparece nas três, mas o que importa aqui é que essas três derivadas temporais dos vetores unitários r, φ e θ, tá? Existem, né? Elas precisam ser consideradas na hora de calcular a derivada temporal total do vetor A. Tá? Então, aqui em coordenadas esféricas, né, quando eu calcular a derivada temporal de um vetor qualquer, eu sempre vou ter três elementos, né, em cada uma das três coordenadas. Tá? O primeiro elemento sempre diz respeito à variação do módulo desse vetor naquela direção. Tá? Então, por exemplo, aqui dA, dr, dt é a variação do módulo de A na direção R. Tá? Mesma coisa aqui para φ, mesma coisa aqui para θ. Os outros dois termos estão associados às mudanças de direção nas outras duas coordenadas ortogonais. Então, por exemplo, para R, eu tenho coordenadas ortogonais a R, φ e θ. Então, vai me aparecer o termo da variação de direção do vetor R, tá? Por conta de variações da direção φ, e vai me aparecer variações do vetor A na direção θ, por conta de variações na direção do vetor θ unitário. Tá? Então, tenho sempre isso, né? Um termo associado ao módulo e dois termos associados às mudanças de direção, né, do vetor por conta de variações ortogonais a ele. Tá? Então é importante entender isso, né? É claro que não estou pedindo para vocês gravarem essas expressões, tá, gente? Eu sempre falo, é muito mais importante você entender o processo para chegar lá do que o resultado, né? Porque o resultado está aqui, você chega e tal, mas se você sabe o processo, você não lembra o resultado, sabendo o processo, você chega no resultado. Né? Então, é importante sempre considerar isso, né? Na hora de derivar um vetor num sistema de coordenadas, tá? Eu preciso sempre levar em conta as variações direcionais. Tá? Isso não pode ser esquecido. Ok? Bom, por que isso é tão importante? Né? Porque derivadas não são só em relação a tempo. Né? Eu vou ter muitas grandezas físicas que, a princípio, elas dependem de derivação espacial, ao invés de temporal. Tá? Então, grandezas que variem com a posição, né, são importantes, mesmo em mecânica. Tá? Por exemplo, potencial, né, os potenciais, potencial elétrico, potencial magnético, potencial gravitacional, né, que são importantes para determinar a força que atua no problema. Esses potenciais, a princípio, eles precisam ser determinados. Tá? Então, assim, a gente não pode se furtar, né, de calculá-los, tá? E como vão ser derivadas, né, continuam sendo derivadas, né, ou seja, se eu vou fazer uma derivada espacial ou temporal, não importa, ela é uma derivada,
o problema das derivadas direcionais continua. Tá? Então, precisa ser analisado isso com calma, né? Bom, é comum a gente associar essas derivadas espaciais, né, a elementos de cálculo específicos. Tá? Então, vamos ver alguns deles. Tá? Vamos começar aqui com o gradiente. Né? O que vem a ser o gradiente? Né? Bom, antes de continuar assim, só falando, né, possivelmente vocês já viram isso em cálculo. Não sei de que forma vocês viram isso em cálculo. Aqui a gente vai repetir um pouquinho, né, o que vocês possivelmente já viram em cálculo, mas a ideia também é a gente ter o sentido de aplicabilidade física dessas grandezas, né, tá? Para que a gente possa entendê-las melhor na hora que aplicar. Tá? De novo, também não precisa ficar preocupado em decorar o que está sendo colocado, as fórmulas e tal. O importante aqui é entender a aplicabilidade, para que eu uso um gradiente ou para que eu uso os outros elementos que a gente vai ver. Tá? Bom, então vamos começar com o gradiente. Tá? O gradiente, a princípio, ele é aplicado sempre em grandezas escalares. Né? Então eu tenho lá uma grandeza qualquer escalar e quero determinar então espacialmente ou superficialmente, depende se for em 2 ou 3 dimensões, eu quero indicar para um determinado ponto do espaço ou de uma superfície, né, para qual direção eu tenho a maior variação possível daquele escalar. Tá? Então aqui, por exemplo, a figurinha aqui do lado mostra isso. Né? Eu tenho aqui, né, uma superfície de um terreno qualquer, tá vendo? Tá? Tem aqui as curvas de nível, né, que vocês estão vendo. Tá? Esse é um terreno quadrado, né? Uma área, né, quadrada, limitada, mas a superfície é rugosa, como é normal, né, de se ter. E eu não sei se vocês estão vendo aqui, está meio pequeno, mas tem as flechinhas aqui, né, em cada ponto. Tá? Bom, essas flechinhas, elas estão indicando exatamente o quê? Tá? Elas estão indicando, né, num determinado ponto qualquer, qual é a direção em que eu tenho a maior variação possível de altura. Tá? Então, ela é exatamente o gradiente de altura desse terreno, tá? Em cada ponto. Tá? As flechas estão indicando. O tamanho da flecha aí está proporcional, né, à quantidade, né? Ou seja, o gradiente, como ele indica uma direção, ele é um vetor. Mas se ele é um vetor, ele também tem uma intensidade. Né? Okay? Então, ele está me indicando aqui, né, primeiro, qual é a direção que eu tenho a maior variação, né? E segundo, né, o tamanho da flecha aqui está indicando qual é o valor dessa derivação, né? Ou seja, dessa derivada. Tá? Bom, então aí a gente já traça um paralelo exatamente com a derivada em uma dimensão, né? A gente está mais acostumado com isso. Quer dizer, se eu tenho lá uma curva qualquer, né, f em função de x, tá? Se eu pego um ponto qualquer na curva e quero saber, né, qual é a direção, né, de mais alta intensidade, né, ou seja, qual é a direção de mais alta variação, eu só tenho uma direção possível, que é dado por uma reta, que é a reta tangente a curva naquele ponto. Né? Então, a derivada vai me dar, né, além de um valor, né, a derivada da função unidimensional, além de um valor, ela vai me dar também uma direção, que é a reta tangente. Tá? Então, é isso. Tá? O gradiente seria o equivalente a isso em 2 dimensões ou em 3 dimensões. Né? Ele vai me dar uma direção, né, mas também uma intensidade, um valor, né, tá, da derivada. Então, vamos pensar assim, né, aqui em 2 dimensões, acho que ficou mais ou menos óbvio, né? Eu tenho então aqui, por exemplo, nesse ponto, eu tenho um vetor maior, né, porque a altura varia muito rapidamente aqui, né, e esse vetor está me dando a direção para onde a altura varia mais rapidamente, né? Claro, aqui eu poderia considerar qualquer direção desse ponto, né? Qualquer direção possível, e eu teria uma variação em altura. Mas o gradiente em si, ele dá a direção da maior variação possível. Tá? E o valor dela, claro. Tá?
Bom, e em 3 dimensões, né? Puxa vida, como é que eu penso um gradiente em 3 dimensões, né? Porque a gente não vive em 4 dimensões para dar uma derivada em 3, né? Fica difícil a gente imaginar isso. Mas a gente pode fazer alguns exercícios de imaginação. Por exemplo, né? Vamos pegar lá uma sala, né? Um ambiente fechado, e eu estou analisando a pressão, né? A pressão é um escalar, tá? Estou analisando a pressão do ar dentro dessa sala, né? De modo geral, a pressão está equilibrada, né? Mas vamos imaginar que nessa sala eu abro uma porta e uma janela e se estabeleça ali uma pequena corrente de ar, né, entre a porta e a janela, tá? Obviamente isso vai gerar ligeiras diferenças, né? São pequenas mesmo, mas é possível de ser mensurável, ligeiras diferenças de pressão ponto a ponto no volume da sala, né, no volume de ar da sala. E vamos supor que eu consiga medir essas diferenças ponto a ponto, né. Em cada ponto, então, eu vou ter um vetor, né, que me indica qual é a direção da maior variação possível da pressão. Tá? Okay? Então, eu conseguiria determinar o gradiente de pressão em cada ponto do volume de ar da sala, por exemplo, né, ponto a ponto. Tá? Isso é possível de ser feito. Okay? E seria uma forma, então, de a gente pensar num gradiente, né, mecânico, né, associado a uma grandeza mecânica, a pressão, tá? Ponto a ponto. Tá? Okay? Então, importante isso, tá? O gradiente, a princípio, ele vai fornecer essa informação. Tá? Qual é a direção e a intensidade da maior variação possível daquela grandeza escalar naquele ponto que eu estou. Ok, bom, como é que eu defino matematicamente o gradiente, né? Isso é uma questão, né? Assim, pensar no que ele é, tudo bem, mas como é que eu defino matematicamente? Bom, eu estou interessado numa variação infinitesimal, né, dessa função escalar. Tá? Tem uma função que depende da posição, aqui está x, y, z, mas poderia ser qualquer sistema de coordenadas. Tá? Esse diferencial, então, né, dessa função, tá, ele é o quê? Né? Ele seria o equivalente assim, a entender, né, o quanto essa função está variando de um ponto ao outro do espaço, né, sendo um ponto imediatamente vizinho, né? Por isso que a gente fala que é um infinitesimal. Tá? E eu vou ver, perdão, eu vou ver esse diferencial da função escalar na direção de maior variação. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho como calcular esse diferencial, né? Eu vou ter, então, o diferencial de posição, né, que é exatamente o diferencial do vetor posição, dr. Lembrando que isso aqui a gente já estabeleceu na aula passada, né, como estabeleceu o R, né, em cada sistema de coordenadas. Tá? Produto escalar com o gradiente. Okay? Bom, eu não sei como é que é o gradiente, mas eu sei como expressar dr e eu sei o que é df. Né? df vai ser simplesmente, né, a soma das derivadas parciais com relação às 3 coordenadas, vezes a variação total em cada direção, x, y e z. Tá? Então, aqui, por exemplo, esse df em coordenadas retangulares seria derivada parcial de f em relação a x vezes dx, né, que é a variação total de x, mais derivada parcial de f em relação a y, vezes a variação total de y. Derivada parcial de f em relação a z, vezes a derivada total, né, ou a variação total infinitesimal dz. Tá? Isso seria, então, o df. Tá? O dr, né, lembrando que r em coordenadas retangulares vai ser simplesmente a soma de x mais y mais z. Tá? O dr, então, seria, né, dx na direção x, mais dy na direção y, mais dz na direção z. Ora, se eu sei esses dois termos, né, poder aqui estabelecer, né, o que é o gradiente fica fácil, né, intuitivo.
tá? Já que eu tenho um produto escalar aqui, e num produto escalar, né, somente as componentes na mesma direção é que são não nulas, né, na hora de fazer o produto. Tá? Então, com isso, fica fácil deduzir, né, que o gradiente, né, de uma função qualquer em coordenadas retangulares está associado simplesmente às derivadas parciais dessa função em cada uma das coordenadas, em cada uma das direções. Tá? Então, simplesmente é df, né, parcial dx parcial na direção x, mais df dy parcial na direção y, mais df dz parcial na direção z. Tá? Bom, como a princípio o gradiente pode ser aplicado para qualquer escalar, né, qualquer função escalar, é normal que a gente expresse o gradiente só como o operador nabla, né? Tá? Que seria aqui, né, esses termos sem adicionar f, né? Ou seja, se eu multiplicar tudo isso daqui por f, eu vou obter de novo o gradiente de f. Tá? Então, cuidado, tá? O operador nabla não é o gradiente, tá? Ele é exatamente isso, um operador vetorial, mais nada. Ele nem pode ser chamado de vetor, porque ele não tem módulo, tá? Okay? Ele tem que ser chamado de operador vetorial, tá? Então, cuidado, ele não é um vetor e ele também não é o gradiente, tá? Ele só passa a ser o gradiente a partir do momento em que eu multiplico ele por uma função escalar, tá? Mas é normal a gente expressar isso, tá? Então, o operador nabla expresso aqui em coordenadas retangulares, né, seria simplesmente isso aqui, né, as derivadas parciais em cada uma das direções, né, multiplicada pelos seus respectivos vetores unitários. Tá? Ok. Bom, e como é que eu faço, né, se eu quiser expressar aí o gradiente em outros tipos de coordenada, né? Como é que eu posso fazer para isso? Quer dizer, será que eu pego lá aquele operador nabla e simplesmente tento converter ele, né, para coordenadas cilíndricas ou coordenadas retangulares? Né? Isso vai me dar uma baita dor de cabeça de fazer diversas derivadas parciais. Tá? Então, não é desse jeito. Tá? O mais fácil é fazer o seguinte, como a gente fez lá, né, aqui no caso, né, da dedução, né, eu não acabei não explicitando aqui, né, em termos escritos, até deveria, fiquei no gogó só, mas aqui a gente vai explicitar, né, essa dedução. Tá? Ou seja, a gente vai partir do ponto que a gente tem o df, né, em coordenadas que a gente quer analisar, e o dr, como a gente já também estabeleceu. Tá? Então, usando, né, sempre essa expressão, né, em que o elemento infinitesimal, né, escalar, né, df, tá, ele é um produto escalar entre o elemento infinitesimal da variação de posição, né, dr, com o gradiente, a gente pode fazer isso para avaliar em outras coordenadas, é mais rápido. Tá? Então, por exemplo, em coordenadas cilíndricas, né, eu sei o que vai ser o variacional, né, total desse escalar. Tá? Vai ser as derivadas parciais em cada direção, né, multiplicado pelas suas respectivas variações totais. Tá? Isso vai valer para qualquer sistema de coordenadas, seja cilíndrico, seja esférico, seja retangular. Basta mudar aqui só as coordenadas. Tá? O dr, aí já é outra história. O dr muda para cada sistema de coordenadas. Então, por exemplo, né, em coordenadas retangulares nós vimos dr, né, vai ser dx na direção x, mais dy na direção y, mais dz na direção z. Em coordenadas cilíndricas, a gente fez esse exercício, né, de explicitar R em coordenadas cilíndricas. Tá? Lembra que R está no plano definido pelos vetores ρ e z apenas. Tá? Então, quando eu expresso dr, né, ele vai depender da diretividade em ρ e z. Bom, a gente já viu que z é invariante, mas ρ não. Tá? Então, quando eu tiro um elemento infinitesimal para ρ vezes ρ unitário, eu tenho um produto, né? Uma derivada de um produto. Tá? Então,
aparece aqui dois termos, né? dρ na direção ρ, mais ρ vezes a derivada, né, o elemento de derivada na direção ρ. E esse elemento a gente expressa, né, tá? A gente já viu isso na aula passada, como ρ de φ na direção φ. Tá? Então, esse termo, né, acaba sendo na direção φ. Tá? Então, o meu dr, né, vai ter termos na direção φ, ρ, φ e z. Tá? A gente já viu isso na aula passada, né, tá? Que o elemento de posição tem que ter variações, né, associadas nas três direções. Tá? Assim como foi para as retangulares, também é para as cilíndricas. Tá? Só fica mais difícil chegar nele, mas chegamos. Tá? Então, nós temos quanto é dr e nós temos quanto é df. Tá? Nessa conta que precisa definir. Tá? Sabemos como é que é df em coordenadas cilíndricas, sabemos como é que é dr. Ora, deduzir o gradiente fica fácil, né? Porque esse produto aqui só vai ser não nulo, né? Para elementos na mesma direção. Tá? Então, quando eu faço essa análise, aconselho vocês fazerem aí em casa, né? Para fins de exercício. Tá? Quando eu faço essa análise, então o operador nabla, né, em coordenadas cilíndricas se torna esse termo. Né? Então, por exemplo, aqui, vou pegar esse termo que é menos usual. Né? Eu tenho, então, ó, o termo associado a dφ está aqui, né? Tá? Derivada parcial de f em relação a φ, né? Vezes dφ total. Okay? E tem o outro termo aqui associado, a dφ. Né? Tá? O que eu preciso multiplicar isso aqui para dar isso aqui? Né? Bom, eu preciso da derivada parcial, certamente, está aqui. Né? Okay? Aqui eu tenho um termo que aparece o dφ total está aqui, então não precisa aparecer aqui, porque já tem aqui. Mas eu tenho esse ρ, e aqui não aparece ρ. Então eu tenho que dividir por ρ. Né? E está aqui, ó, dividido por ρ. Tá? O φ unitário precisa aparecer, né, para fazer uma multiplicação escalar. Tá? φ unitário e φ unitário. E está aí. Né? Então, não é difícil deduzir, tá? É bem simples. Né? E com isso a gente consegue, então, determinar o operador nabla em coordenadas cilíndricas. Tá? Bom, se eu for fazer a mesma coisa para coordenadas esféricas, vou ter um pouquinho mais de trabalho, mas basicamente é muito similar. Tá? De novo, né, o df é fácil de estabelecer, tá? Ele sempre vai ser nesse formato, né, só mudando quais são as coordenadas do sistema. O R, né, a gente já fez também, né, o R vai ser a própria coordenada radial em coordenadas esféricas, tá? Mas como ele é variante em direção, né, eu tenho que ter o termo associado à variação de módulo e de direção. E quando eu abro esse dr, isso a gente já fez na aula passada, né, vai aparecer os termos em φ e θ, né, de forma um pouco complexa, mas aparece. E fazendo o mesmo exercício. Né? Bom, eu tenho isso, né? Multiplicando isso por isso, eu tenho isso. Então, quais são os termos? Né? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o de θ. Né? Eu tenho aqui, ó, derivada parcial de f em relação a θ e o dθ total. Né? Aqui aparece dθ total, então não precisa aparecer no gradiente. Né? Mas eu não tenho a derivada parcial, então a derivada parcial precisa aparecer. Beleza. Aqui eu tenho um termo em R que não tem aqui. Então eu preciso dividir por R e o termo dividido por R aparece aqui. E finalmente, né, o θ unitário, escalar θ unitário para dar não nulo. Então é simples, né? Não tem esse mistério para fazer o operador nabla, né, tendo df e dr. Ok? Também façam um exercício aí em casa. Bom, beleza, independente, né, de expressar esses gradientes nas coordenadas, volto a falar, não percam de vista o que é o gradiente. Tá? Isso é importante porque o sentido físico, né, do que é o gradiente é o que tem importância para a gente. Né? Tá? Então, o gradiente, volto a falar, ele vai ser um vetor, né, associado à variação de uma grandeza escalar.
Tá? O que esse vetor me fornece? Ele me fornece a direção de maior variação desse escalar, espacialmente falando, né? Okay? E me fornece, né, em termos do seu módulo, qual é essa variação. Ok? Beleza, então. Bom, vamos ver outro elemento aqui importante, né, de análise, né, de cálculo vetorial, que é o divergente. Tá? Então, o que vem a ser o divergente? Né? Falando assim parece complicado, né? Mas vamos tentar definir então. Divergente, ele é o quantitativo variacional espacial de um vetor qualquer, perdão, ponto a ponto no espaço. Como indica uma quantidade, o divergente é um escalar. Então, notem, né, ali no caso do gradiente, nós estávamos analisando grandezas escalares. E como essas grandezas variavam ponto a ponto no espaço. Tá? No caso divergente, a gente vai fazer uma coisa similar. Né? A gente vai obter uma variação, mas agora não de uma quantidade escalar, mas de uma quantidade vetorial. Tá? Então, aqui tem um porém. Né? A gente já viu que um vetor, né, ele tem um módulo, né? Ele tem uma direção e tem um sentido. Né? Nós vimos que quando a gente faz derivadas de um vetor, né, isso foi claro para nós aí nas análises até aqui, que a gente tem sempre termos associados, né, à intensidade desse vetor e à direção desse vetor. Tá? Então, quando eu derivo um vetor, vai aparecer termos associados à derivada ou à variação do seu módulo, e vai aparecer termos associados à variação da sua direção. Okay? O divergente é apenas o termo associado à variação do módulo do vetor. Então, se eu tenho uma grandeza vetorial que varia ponto a ponto no espaço, e eu quero saber qual é a variação espacial dessa grandeza vetorial em termos do seu módulo, eu aplico o divergente. Ok? Então, que fique claro, né? O gradiente ele serve para avaliar variações de uma grandeza escalar. O divergente serve para analisar variações de uma grandeza vetorial, mas variações do módulo dessa grandeza vetorial. Perfeito? Então, eu tenho lá, né, um vetor A qualquer, tenho o operador nabla, que a gente já conhece como escrever esse operador nabla, né, nos três sistemas de coordenadas espaciais, né, mais usuais. Tá? E eu vou definir matematicamente, então, como se trata de um vetor, né, eu tenho uma grandeza vetorial A, e eu quero obter uma quantidade, né, escalar, né, que é a variação do seu módulo, o que eu preciso fazer? Né, se eu quiser obter um escalar a partir, né, de um produto com um vetor, eu tenho que aplicar um produto escalar, não tem jeito. Né? E a gente já viu que esse operador nabla, ele é um operador vetorial. Então, se eu tenho um operador vetorial fazendo um produto escalar com um vetor, eu vou obter um escalar. Tá? Ou seja, uma quantidade. Então, o divergente, né, ele vai me dar uma quantidade relativo à variação do módulo, né, desse vetor. Ok? Ponto a ponto no espaço. Né? Então, eu tenho lá o operador nabla em coordenadas retangulares, que a gente já conhece, e as componentes do vetor A em coordenadas retangulares. Né? Como se trata de um produto escalar e as direções dos vetores retangulares são invariantes, é trivial fazer, né, o divergente em coordenadas retangulares. Tá? Simplesmente vão ser as derivadas parciais do vetor A nas três direções. Ok? Ok. Tem uma outra questão com relação
ao divergente. Tá? Esse conceito do divergente ele pode ser utilizado, né, para analisar fluxos vetoriais. Tá? Porque, notem, ele vai me dar, né, a variação ponto a ponto no espaço do módulo desse vetor A. Tá? Então, se eu quero saber como esse vetor A está variando, né, ponto a ponto no espaço, em termos do seu módulo, eu vou lá e aplico o chamado divergente. Tá? Mas eu posso fazer uso, né, desse conceito para fazer análise de variações totais do valor A dentro de um determinado volume encerrado. Né? Porque, bom, se o A varia ponto a ponto, tá? Imagina que eu encerre, né, um pedaço, né, do espaço dentro de um volume e eu quero saber qual é a variação total de A lá dentro. Né? Então, a ferramenta, né, que permite que a gente calcule isso, né, de uma forma às vezes mais fácil é o chamado teorema da divergência, tá? Ou teorema de Gauss-Ostragadsky, né, como está aqui escrito. Okay? Então, o que diz esse teorema? Né? Me diz o seguinte, olha, o divergente, né, dentro de um volume encerrado, tá? Então aqui, né, o que está dizendo, essa integral volumétrica do divergente, né, então a variação total, né, já que o divergente me dá a variação ponto a ponto, a variação total do vetor A dentro da grandeza A, né, perdão, dentro desse volume, tá, ela vai ser igual à integral, né, da superfície desse volume, ok? Né, sobre a superfície desse volume, da seguinte quantidade, tá? O vetor normal, né, ok? Produto escalar com vetor A nessa superfície, ok? Bom, então se eu tenho como expressar, né, como o vetor normal varia ao longo dessa superfície, né, em cada ponto, e já que eu tenho como expressar o vetor A em cada ponto, tá, esse produto escalar pode ser feito e aí então eu obtenho, né, desde que eu integre na superfície, né, um valor que vai ser igual a esse. Tá? Bom, basicamente o que esse teorema nos fala, né, é o seguinte, né, a quantidade de A que atravessa essa superfície, né, ou o balanço da quantidade de A que atravessa essa superfície vai ser igual à variação de A dentro dessa superfície, no volume dentro dessa superfície. Tá? Então a gente pode pensar mais ou menos assim, ó, tem lá uma sala, né, okay? E quero saber, né, qual é a variação do número total de pessoas dentro dessa sala. Bom, tudo que eu tenho a fazer é o seguinte, é só ver a quantidade de pessoas que entram nessa sala, a quantidade de pessoas que saem dessa sala, né, e eu vou obtendo então a variação total de pessoas dentro dessa sala. Tá? É basicamente o que esse teorema nos fala. Né? A prova matemática desse teorema, né, vocês podem consultar nos livros de cálculo, não é o escopo dessa disciplina. Tá? Aqui a gente encara esse teorema da divergência simplesmente como uma ferramenta a mais, né, para a gente poder utilizar em alguns cálculos, né, particularmente quando a gente tem aí simetrias, né, apropriadas, campos, por exemplo, né, campo elétrico, campo gravitacional, tá? Esse teorema da divergência ele é bastante útil, né, para a gente utilizar como ferramenta na solução de problemas. Tá? Mas basicamente é isso, né? A gente tem que entender esse teorema nesse sentido, né? De calcular, né, a variação total de uma quantidade vetorial dentro de um volume, tá? Vai estar associada à variação, né, líquida dessa quantidade através de uma superfície ou através da superfície que delimita esse volume. Ok? Bom, dando continuidade aqui, né, ainda na parte divergente, vem a questão, né, como é que a gente... ainda sobre o teorema da divergência, perdão. Então, assim, né, o significado eu já acabei falando, né, para vocês aqui, né, da questão do balanço de fluxo, né, através da superfície.
E só que adicionando então, né, que a princípio, né, se o divergente for positivo, né, dentro desse volume, né, isso significa então que eu tenho que a grandeza A, né, sai do volume através de sigma. Tá? Então eu tenho um balanço, né, em que a grandeza A está diminuindo, né, dentro do volume, porque ela está passando de dentro para fora do volume. Tá? Se eu tenho um divergente negativo, é o contrário. Tá? Essa grandeza A está entrando no volume, então a quantidade de A está aumentando lá dentro do volume. Né? Parece o contrário, né? Mas tem que tomar esse cuidado, tá? Porque o sentido de crescimento aqui é do volume para fora, né? E o negativo de dentro para o volume. Tá? Ok? Certo? Bom, e como é então que eu explicito, né, o divergente nas outros sistemas de coordenadas? Né? Nós já vimos ali o sistema de coordenadas retangulares, né, que ficava trivial, tá? E aqui a gente tem que tomar um cuidado, tá? Em coordenadas cilíndricas e esféricas, porque a gente tem que considerar as variações de direção. Tá? Aqui, por exemplo, em coordenadas cilíndricas, as variações de direção do vetor ρ unitário e φ unitário. Por que isso? Né? Parece simplesmente que a gente vai fazer um produto escalar, então eu só preciso me preocupar com as componentes na mesma direção. Certo, mas aqui analisem, ó, quando eu faço, por exemplo, ó, essa derivada aqui, tá? Vou pegar esse termo aqui, segundo, né, entre colchetes, e sair multiplicando aqui, né, a distribuição. Então, note, quando eu faço essa multiplicação para cá, tá, a derivada de parcial, né, com relação a φ, ela vai aplicar sobre esse produto. Né? Obviamente que a componente A de ρ não depende de φ, ela só depende de ρ. Tá? Mas o vetor unitário ρ depende de φ. E eu vou ter uma derivada de ρ de φ, que eu tenho que ver que em direção ele está. Se ele estiver na mesma direção de φ, esse produto é não nulo. Tá? Então tem que tomar esse cuidado. Né? Então a gente vai relembrar, né? A gente já fez isso lá na aula passada. Tá? A gente vai relembrar, né, as interdependências, né, entre ρ e φ. Né? Então, se eu faço aqui a derivada, e aconselho vocês fazerem, né, de novo essas derivadas, a gente já fez a aula passada, mas é bom sempre relembrar. Né? Se eu faço a derivada de ρ unitário, né, em relação a φ, tá? E de φ em relação a φ, eu vou ter essas expressões aqui. Tá? Então, quando eu distribuo, né, o produto escalar, tá, eu tenho que levar em conta essas derivadas. Tá? Então, por exemplo, aqui, né, dρ de φ é na direção φ. Esse produto escalar vai ser igual a 1. Esse termo sobrevive. Agora, esse segundo termo aqui, ó, de φ unitário de φ é menos ρ. Tá? Então, eu vou ficar com o produto escalar de φ, produto escalar menos ρ. Ora, ρ unitário e φ unitário são perpendiculares, e esse produto escalar é zero, esse termo sai fora. Tá? Então, aqui, né, quando a gente estabelece o final, e eu aconselho que vocês façam isso em casa, tá? Explicitem diretamente, a gente tem o divergente aqui. Tá? Okay? Então, eu vou ter lá, né, o divergente de A em coordenadas cilíndricas, né, vai ficar com esses três termos, né? Sendo que esse termo aqui, ó, ele aparece, né, uma derivação de um produto. Por quê? Porque eu tenho esse termo, né, relativo a A de ρ, okay? Esse termo, e esse termo aqui, ó, que vai ficar simplesmente só A de ρ sobre ρ. Tá? Então, eu tenho dois termos envolvendo A de ρ. Okay? Tem também aqui dois termos envolvendo A de φ, né? Mas esse termo aqui a gente já viu que é nulo. Então, só fica 1. Né? E aqui eu tenho o único termo relativo a de z. Tá? Bom, aqui apareceu um chapéu aqui que está errado, tá, gente? Ignora isso aqui. De qualquer forma, esse termo aqui vai ser um termo cruzado, né, com dois termos dentro do parêntese, que tem que abrir, então, num produto, e aí vai dar o primeiro termo e o segundo termo associado a de ρ. Tá?
Ok, em coordenadas esféricas, como é que a situação fica? Né? Mesma coisa também, né? Eu tenho expresso, já sabemos expressar o nabla, né? Em operador nabla em coordenadas esféricas, e também o vetor A em coordenadas esféricas. Né? Quando eu faço esse produto aqui, eu tenho que me preocupar com as variações dos unitários. Tá? Então, aqui eu tenho que lembrar, né, que R, né, o unitário R, ele depende de θ e de φ, o unitário φ só depende de φ, e o unitário θ também depende de θ e de φ. Tá? Então, aconselho a vocês fazerem as derivadas dr dθ, dr dφ, dφ dφ, dθ dθ, dθ dφ, tá? Porque aqui eu só vou colocar os resultados. Okay? Então, nós temos 5 derivadas a serem consideradas. Tá? Então, por exemplo, dr dφ, φ unitário seno θ. Tá? E as demais aqui também. Tá? Eu chamo a atenção para essa daqui em particular, que ela é um pouco mais difícil de ver. Tá? Então, quando eu faço dφ, dφ, ela vai dar na direção menos ρ. Né? Isso, inclusive, já foi feito lá em coordenadas cilíndricas. Tá? Só que ρ é uma coordenada cilíndrica, não esférica. Eu tenho que expressar ρ em coordenadas esféricas. Tá? Para fazer isso, né, para expressar ρ em coordenadas esféricas, vocês vão ter que voltar lá na aula passada e analisar os variantes direcionais. Tá? Lembra que ρ, né, é um dos planos que está associado à coordenada R. Né? Então, eu tenho lá o ρ, né, os vetores ρ e z, né, formam um plano no qual a coordenada R está associada. Tá? Mas é importante vocês verem as variações direcionais, né, e expressar o ρ, né, em termos dos unitários R e θ. Tá? Tem um desenho lá na quarta aula que dá para fazer isso, e vocês notam tranquilamente que isso dá para ser feito em relação ao ângulo θ. Tá? Okay? Então, o direcional ρ, né, vai ser R seno θ mais θ unitário cosseno θ. Tá? Como aqui é menos ρ, tá, aparece o sinal negativo. Tá? Mas voltem lá na quarta aula para entenderem essa derivada. Tá? Bom, de qualquer forma, quando eu coloco isso no produto aqui, aconselho fortemente a vocês abrirem todos os termos, né, todos os 9 termos desse produto, e depois ir analisando passo a passo quais os que têm derivada de produto, e só por último, tá, fazer, né, o produto escalar para ver quais deles são nulos e quais não são. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu abri só os termos envolvendo, né, aquelas derivadas que têm significado. Tá? Então, aqui, por exemplo, né, vão aparecer os produtos, né? Φ, produto escalar, dr e dφ. Tá? Ora, dr e dφ dá na direção φ. Tá? Então, aqui vai ficar φ, produto escalar φ seno θ. Né? Esse seno θ corta com esse seno θ, vai sobrar só a R sobre R. Tá? Os outros termos que estão aqui são termos diretos. Né? Ρ, produto escalar ρ, φ, produto escalar φ, θ, produto escalar θ. Tá? Quando aparece o termo associado à derivação, tá? Aparece aqui, ó, por exemplo, φ, produto escalar dφ, dφ. Nós já vimos que aqui tem um termo em R e um termo em θ, que são perpendiculares a φ. Então, todo esse termo aqui é nulo. Tá? Ele não vai ter influência. Tá? Bom, depois que vocês abrirem todos esses termos, tá? Aconselho a fazer isso com calma em casa, tá? E aglutinarem aqueles, né, que têm a mesma componente do vetor A, né? Então, por exemplo, todos os termos associados a A de R, todos os termos associados a A de φ, todos os termos associados a A de θ. Tá? Eu posso reescrever, então, né, utilizando produtos de derivação, que são importantes, porque aqui vai ter 2 termos associados a A de R, 2 termos associados a A de θ. Tá? Eu chego nessa expressão, então, tá? Para
o divergente em coordenadas esféricas. Tá? Então, volto a falar, tá, gente? Esses produtos, tá, precisam ser feitos todos abrindo com calma, tá? Façam isso em casa, tá? Para ter, assim, a certeza, né, do que vocês estão chegando. Tá? Importante sempre nisso, né? Lembrar que sempre temos que aplicar as derivadas direcionais, tá? Dos vetores direcionais que são variantes. Tá? Não pode esquecer isso. Tá? Bom, é claro que também, volto a falar, não quero que vocês fiquem decorando essas expressões para o divergente. Tá? Mais importante é entender o conceito do que é o divergente. Né? Então, relembrando, tá? O divergente ele vai me dar, né, a quantidade total escalar, tá? Ele é um escalar, então vai me dar a quantidade total de variação de uma grandeza vetorial. Tá? Mas essa quantidade total está associada à variação do módulo dessa grandeza vetorial. Ok? Então, lembrando aí, né, dos elementos que a gente está comentando, gradiente me dá a variação direcional de um escalar, de uma grandeza escalar. Ok? O divergente me dá, né, a variação total escalar do módulo de uma grandeza vetorial. Tá? Considerando que as grandezas, né, escalares e vetoriais variam ponto a ponto no espaço. Ok? Então, gradiente, né, e divergente são relativos sempre a coordenadas espaciais. Ok. Bom, vamos então aqui para o último desses elementos, que é o rotacional. Tá? Rotacional também aqui, às vezes, é bem complicado de entender, né? Aqui, se a gente colocar uma definição, fica mais incompreensível ainda. O rotacional é uma quantidade vetorial que indica o variacional espacial da direção de um vetor qualquer, ponto a ponto no espaço. Como indica alterações de direção, perpendiculares à direção do vetor, é chamado de rotacional, pois pode indicar rotações e torções em campos vetoriais. Tá? Bom, falando assim parece complicado, mas vamos fazer então, né, a retrospectiva do que a gente está vendo. Tá? Então, primeiro, né, a gente está analisando coisas, grandezas físicas que variam ponto a ponto no espaço. Okay? Essas grandezas físicas, elas podem ser escalares, como pressão, temperatura, potencial, né? Ou podem ser vetoriais. Né? Tá? Depende da natureza. Né? Por exemplo, velocidade é vetorial, força é vetorial, etc. Bom, aí eu quero analisar como essas grandezas variam ponto a ponto no espaço. Né? Se eu estou lidando com uma grandeza escalar, ela só tem uma quantidade, né? um módulo, vamos dizer assim. Né? Então, o que eu aplico? Eu aplico, né, posso aplicar aí o gradiente. Tá? O gradiente, então, vai me dizer, né, como que o valor dessa grandeza varia ponto a ponto no espaço. Né? Então, se eu pego um ponto qualquer ali no espaço, calculo o gradiente dessa grandeza escalar, eu tenho a direção, né, para a qual ela varia mais intensamente, e tenho essa intensidade de variação nessa direção. Tá? Então, o gradiente já é um maximizador, vamos dizer assim, né? Porque eu poderia calcular em qualquer direção, né? Mas eu sempre calculo o gradiente na maior direção possível. Ok? Bom, e se a grandeza for vetorial? Né? O que faz sentido aplicar? Faz sentido aplicar um gradiente, né? Eu posso ter um gradiente de uma grandeza vetorial? Não. Aí eu tenho divergente. Né? Okay? O divergente, então, ele me dá exatamente isso. Ele vai me dar agora não um vetor, mas ele vai me dar uma quantidade. Né? Porque a gente já viu, quando eu faço a derivada de um vetor, eu vou ter sempre componentes associadas à variação de módulo e componentes associadas à variação de direção. Tá? No caso, então, dessa análise que a gente está fazendo, o divergente, né, ele vai me dar, então, o valor, né,
da derivação total, né, ou seja, o valor variacional total desse vetor, dessa quantidade vetorial que eu estou analisando, né, ponto a ponto no espaço, com relação ao módulo desse vetor. Okay? Por isso que o divergente é uma quantidade, né, ele não é um vetor. Tá? Por quê? Porque ele me dá a quantidade de variação total do módulo da grandeza vetorial. Tá, legal. E se eu quiser analisar a variação da direção dessa grandeza vetorial, como é que eu faço? Né? Porque tem os termos associados à derivação, né, que são decorrentes da variação da direção do vetor, ou da grandeza vetorial. Aí eu aplico o rotacional. Tá? Então o rotacional é isso. É a variação da grandeza vetorial em função da mudança da sua direção. Ok? Então, não tem mistério, né? Pensa assim, ó, grandeza física que varia com a posição, como é que eu faço? Se a grandeza física é escalar, né, eu aplico gradiente. Se a grandeza física é vetorial, eu preciso aplicar duas situações, porque eu tenho variações associadas ao módulo divergente, né, ou a direção rotacional. Okay? Então é isso, não percam isso de vista. Tá? O resto é complicação de matemática. Tá? Físico tem que ser simplificador, porque ele tem que resolver problemas, né? E não criar problemas com a notação matemática. Então vamos lá. Bom, o rotacional então ele vai ser definido, né, sempre uma grandeza vetorial, tá? E se eu quero então ter, né, uma variação de direção, eu vou obter então um outro vetor, né? Porque agora eu vou ter então não só um valor, né, associado a essa variação, mas também a direção em que ela ocorre. Tá? Ok? Então vamos imaginar assim, ó, vamos imaginar que eu tenho uma grandeza vetorial que está sempre apontada na mesma direção, né? Não muda. Ok? Não muda nada. Quanto que é o seu rotacional? Ora, o seu rotacional vai ser zero, porque ela não muda a direção. Tá? Ela pode até mudar o seu módulo, mas não muda a direção, não muda. É zero. Tá? Ok? Bom, então vamos lá, vamos pensar. Se eu quero um vetor, então, né, que me indique intensidade e direção, né, das variações do vetor A, tá? Eu preciso então criar um vetor a partir de um produto com um vetor e um operador vetorial. Tá? Então a única possibilidade para fazer isso é um produto vetorial. Tá? Então o rotacional surge de um produto vetorial entre o operador nabla, que é um operador vetorial, né, e o vetor ou a grandeza a ser considerada. Tá? Então está aqui explicitado, tá? Em coordenadas retangulares fica tudo muito simples, né? De novo, tá? Porque não tenho variações, né, dos unitários nas direções x, y, z. Tá? Ops, então. E aí quando eu faço então essa... Tá bom, né? Quando eu faço essa análise, então, né, nas coordenadas retangulares desse produto, né, eu vou ter, lembrando, né, que o produto vetorial, né, agora ele é proporcional ao seno, né, dos dois vetores envolvidos, né, ou aqui no caso o operador vetorial, mas não importa. Só as componentes que são perpendiculares entre si é que vão ter produtos não nulos. Né? Então sempre vai aparecer dois termos, né, associados, tá, em cada direção, né, coordenada, e um dos termos é negativo. Por quê? Porque aqui no produto vetorial, né, se eu faço, por exemplo, produto vetorial y unitário, z unitário, ou produto vetorial z unitário, y unitário, né, a ordem dos fatores altera o produto. Né? Então, se lá na matemática a gente aprende isso, né, na álgebra simples, né, com números, né, que a ordem dos fatores não altera o produto, no produto vetorial altera. Né? Então, assim, a gente tem justamente, né, o resultado em sentido oposto. Né? Mantém-se a direção, mas o sentido é oposto. Tá? Então, por isso que aparecem sinais negativos. Né?
E qual direção é positiva, qual direção é negativa, isso é uma convenção, né? Precisa ser adotado alguma, né? A única certeza que a gente tem é que as direções são de sentidos opostos, né? Mas você precisa adotar alguma convenção, e é adotado então lá a convenção, simbolizada lá pela pseudo-regra, né? Da regra da mão direita, vamos dizer assim, tá? Okay? Então ela convenciona, né, você ter aí algumas direções positivas e outras negativas, né? Então, basicamente ela está dado lá, né, pela aplicabilidade da regra da mão direita nos eixos perpendiculares ordenados, né? Então, não vou me repetir com isso, né? Isso aí provavelmente vocês já aprenderam em cálculo, né? Mas o fato de eu ter componentes negativas e positivas está associado ao fato de que a ordem dos fatores no produto vetorial altera o sentido, né? E, portanto, o sinal. Tá? Ok, a exemplo do que aconteceu lá com o divergente, né? O rotacional também pode ser utilizado para avaliação de fluxos vetoriais, né? De grandezas vetoriais. Tá? Então, lá no caso, né, da divergência, né? A gente viu que, bom, como a divergência está associada à variação da intensidade, né, da grandeza vetorial A, né, e se eu quiser analisar qual é a variação da quantidade de A num determinado volume, né, em termos do seu módulo, tá, simplesmente o que eu fazia? Né, eu fazia lá uma integração em volume, ou equivaleria lá, pelo teorema da divergência, a fazer uma integração na área que encerrava esse volume. Tá? Bom, aqui, no caso do rotacional, tá? A gente está fazendo uma variação direcional. Tá? Então, eu posso pensar assim o seguinte, bom, como é que eu posso analisar essa variação direcional? Né? Dentro de um volume já fica mais complicado, né? Mas eu posso analisar essa variação direcional em cima de uma superfície, né? Por exemplo, eu sei lá, eu vou fazer aqui um corte, né, uma superfície plana, tá? E eu quero analisar como é que os meus vetores estão variando nessa superfície plana, né? Bom, obviamente com relação ao plano da superfície, né? Então, o que eu posso fazer é estabelecer a direção perpendicular ao plano dessa superfície, tá? Aqui indicada pela direção normal, né? E se eu fizer um produto escalar com rotacional, eu tenho então, né, uma ideia de qual é a variação. Por exemplo, né, se todos os vetores A, né, estão na direção exata do vetor perpendicular a essa superfície, vetor normal, eu vou ter aqui um produto escalar, então, pleno, né, ok? E simplesmente eu integro, então, o rotacional de A. Tá? Se todos os vetores, né, resultantes aqui dessa variação estão perpendiculares à direção de velocidade, à direção normal, perdão, direção de velocidade, direção normal da superfície, tá? Esse produto escalar vai dar zero e a integral dá zero. Tá? Ok? Então, tudo depende de como é a distribuição do vetor A no espaço, né, e como eu estabeleci essa superfície também. Tá? Isso também leva-se em conta. Tá? Okay? Depende da situação. Isso pode ter aplicabilidade ou não, dependendo da sua situação. Né? Okay? Quando utilizar uma ferramenta, né, depende do que você quer fazer. Né? Por exemplo, né, você quer pregar um prego, né, você pode até utilizar uma chave de fenda, mas não é o ideal. O ideal é você utilizar o martelo, né? Então depende da situação que você quer resolver. Tá? Existem situações bem óbvias, né, para utilizar o teorema de Stokes ou mesmo o teorema da divergência, né, que são situações bem específicas nas quais o problema é mais facilmente resolvido utilizando a ferramenta. Agora, a questão né, precisa sempre? Não, depende do que você quer fazer. Tá? A gente só está aqui colocando uma ferramenta possível que vai ser chamada a atenção no devido momento. Né? Então, é mais ou menos isso. Né? Então, essa aula é a aula de abrir a caixa de ferramenta e ver o que tem dentro. Né? Okay? Mas ninguém está usando ainda.
né? A gente só está mais ou menos dizendo aí o que pode servir e tal, etc. Né? E bom, então o que diz o teorema de Stokes, né? Basicamente, né? Assim como a gente fez a análise lá do teorema da divergência. Tá? A ideia é a seguinte, né? A ideia é fazer um balanço, né, da variação total da grandeza A que atravessa a superfície, né? Variação essa em direção. Tá? Então aqui, por exemplo, né, eu tenho aqui uma superfície qualquer, uma grandeza vetorial aqui passando através dessa superfície, né, e eu tenho um vetor normal aí a cada direção que eu considerar nessa superfície. Tá? Eu estou delimitando então aqui, ó, a minha linha, né, na verdade é um quadrado, tá? Então estou delimitando aqui nesse quadrado, né, uma curva que encerra essa superfície. Tá? Bom, então o que o teorema lá de Stokes nos diz é que ao invés de eu fazer, né, essa integração complicada sobre a superfície, tá, o que eu posso fazer? Né? Eu posso projetar a direção, né, da minha grandeza vetorial, né, para com relação à direção do elemento de linha, tá, ao longo dessa linha, que é um elemento linear, né, dl ou ds, tanto faz. Ok? Isso aparece aqui, perdão, deixa eu voltar um pouquinho, nesse produto, tá? Então eu estou fazendo produto escalar de A com relação à direção, né? Aqui no caso, por exemplo, dessa curva, né? Que é uma circunferência, tá? Seria um elemento de arco, de fato, tá? Mas ele, em cada ponto ele tem uma direção, que é a direção tangente, né? A curva, tá? E eu vou multiplicar então a direção de A por isso. Isso equivale a projetar A, né, no direcional dessa curva, né, vamos dizer assim. Tá? Ok? E aí com isso então eu consigo estabelecer, né, essa quantidade variacional de direção, né, que seria complicada às vezes. Por exemplo, essa superfície aqui é bem complicada, né? Tá? Não é uma superfície trivial, inclusive determinar qual é o vetor normal a essa superfície, isso pode trazer bastante complicação, né? Então, assim, fazer a integral de linha pode ser muito mais simples, né, do que fazer todo esse trabalho aqui. Claro que isso vai depender de problema a problema, tá? Mas de modo geral, a aplicabilidade realmente leva a uma situação mais fácil de resolver. Tá? Bom, então o que significa eu ter um rotacional igual a zero, né? Já falamos isso, né? Significa dizer que esse campo vetorial não muda a sua direção. Tá? Por outro lado, né, se eu tenho um rotacional maior que zero, o que isso significa? Né? Um rotacional positivo. Né? Significa dizer simplesmente o seguinte, tá? Que o direcional da grandeza A gira no sentido anti-horário relativo ao campo vetorial normal da superfície sigma. Tá? Então, assim, imagina, eu tenho né, talvez aqui no teorema de Stokes não fique tão claro, mas vamos falar então em termos espacialmente. Tá? Imagina que eu tenho um campo de vetor no espaço. Tá? Vamos imaginar que esse campo vetorial está funilando. Tá? Ou seja, os vetores estão, não são paralelos, né? Eles estão afunilando na direção de como se estivessem na direção de um ponto. Tá? Bom, o que isso significa quando eu tirar o rotacional? Né? Significa que eu vou ter uma variação direcional, é óbvio, né? Os vetores estão afunilando. Tá? Okay? E se os vetores então estão afunilando, né, significa então que os vetores direcionais, né, vão estar associados de modo como se eu tivesse, né, uma rotação no sentido horário. Tá? Então, portanto, nessa situação, rotacional seria negativo. Tá? Agora, vamos imaginar que o campo vetorial está abrindo. Né? Ele está, ao invés de afunilar, ele está abrindo, né? Formando um cone, mas abrindo. Né? Os vetores apontam na direção da abertura do cone. Nessa situação, então, eu vou ter um rotacional que vai me indicar um giro anti-horário. Tá? O rotacional, então, é positivo. Né? Então, eu posso também imaginar isso espacialmente, né? Um rotacional positivo, uma abertura, né, direcional da grandeza A, tá? E um afunilamento, né, indicaria aí
um rotacional negativo, tá? E aí eu poderia analisar isso como um giro, né, da variação de A no sentido anti-horário. Tá? Eu sei que não é muito trivial entender isso, né, numa primeira análise, mas basicamente esse ponto assim, é importante, né, a gente tem entendimento. Aqui eu estou fazendo um paralelo ali, obviamente, com o teorema de Stokes, para que a gente entenda a questão aí, né, de que ele leva, né, porque pode acontecer, o rotacional pode ser positivo ou negativo, né? Nós vimos ali que ele é uma subtração dentro de cada termo e os termos negativos podem preponderar sobre os positivos, né? E o que isso significa? Tá? Então, esse significado físico a gente precisa saber, né? Precisa entender, tá? O que significa uma situação em que o rotacional é zero, se ele é positivo ou se ele é negativo, tá? Porque isso tem implicações físicas, né? Bem mais que matemáticas, tá? Ok. Bom, como é que eu expresso esse rotacional, né, em outros sistemas de coordenadas? Tá? Mais ou menos no mesmo sentido que a gente já tinha feito divergente, né? Nós vamos aplicar o produto do operador nabla, que a gente já conhece, com o vetor descrito nesse sistema de coordenadas. Tá? De novo, extremo cuidado com as variações, né, dos elementos dos vetores unitários, né? Particularmente aqui em coordenadas cilíndricas, os vetores unitários ρ e φ variam, tá? Então, isso tem que ser levado em conta na hora de fazer os produtos, tá? Então, já estou fazendo aqui a lembrança, né, que tem essas duas derivadas direcionais, tá, com relação ao ângulo φ, que devem ser postas, né, para ver como que vai dar os produtos vetoriais, tá? Então, aqui quando eu abro, por exemplo, né, aquele produto vetorial, tá? Eu vou ter os produtos vetoriais que são óbvios, né? Porque são perpendiculares entre si, tá? Aqui expressos, tá? Então, ρφ, ρz, né? Ok? φρ, né? φz, zρ e zφ, tá? Esses produtos não estão presentes de qualquer maneira. Mas também temos que levar em conta agora as derivadas, né? Associadas a φ dos direcionais ρ e φ, tá? Então, olha só, φ, né, produto vetorial de ρ de φ, é φ produto vetorial φ. Então, na mesma direção, esse termo é zero. E aqui eu tenho φ produto vetorial de φ unitário de φ, que dá menos ρ. Tá? Essas direções são perpendiculares. Então, aqui vai dar, né, menos A de φ sobre ρ. Ok? Bom, então quando eu coloco isso tudo, né, de novo, eu posso explicitar aqui o rotacional em coordenadas cilíndricas, né, ok? Dessa forma, tá? Então, se o Neymar consegue fazer o rotacional bem aí, vocês conseguem também, tá? Então, tentem isso em casa, tá? Não o que o Neymar está fazendo, tá? O rotacional aqui, tá? Façam o produto vetorial, abram todas as componentes para chegar onde a gente chegou aqui. Tá? Sempre a gente vai expressar, né, volto a falar, o rotacional, né, como elementos nas três direções, né, e sempre um termo menos o outro, né, só que aqui eu chamo a atenção que, por exemplo, já na direção Z, né, por conta desse termo aqui, né, φ rotacional menos ρ vai dar na direção Z, né, tá? Eu tenho aqui já uma derivada de um produto aparecendo, né, para dar conta de três termos que aparecem na direção Z. Tá? Okay? Tá? Nas outras duas direções eu tenho apenas dois termos, aqui vou ter três termos, mas dois deles eu posso deixar sobre a mesma derivação do produto. Tá? Okay? Tá? Então façam isso em casa para chegar no mesmo resultado. Okay? Bom, e em coordenadas esféricas, como é que fica? Né? Bom, de novo, né, a gente tem ali o produto, né, do nabla que a gente já expressou em coordenadas esféricas, com o vetor em coordenadas esféricas. A gente tem que lembrar que aqui em coordenadas esféricas, né, os vetores R, φ e θ unitário variam, né, suas direções, então já está aqui as derivadas espaciais desses vetores, né, aquelas que importam, né, que não são nulas. Tá? Bom,
aqui eu já estou colocando só os termos não nulos, tá? Eu aconselho vocês a abrir esse produto vetorial em casa, tá? Aplicar as derivadas variacionais espaciais, tá? E aí só depois ver o que é nulo e o que não é. Tá? Aqui eu só estou colocando os termos não nulos, né? Porque ficaria muito grande essa expressão e não caberia aqui, ou ficaria muito pequenininho para ver. Tá? Então, as que sobrevivem, né? Obviamente, os produtos perpendiculares, né? De vetores perpendiculares entre si estão presentes, tá? Ok? São produtos óbvios, né? Ou seja, não tem mudança. E com relação às derivadas espaciais dos vetores unitários, né, aparecem os termos não nulos, tá? São esses aqui, ó, tá? Esse termo, né, associado a dφ unitário dφ, né, que dá na direção r θ, e com relação ao produto vetorial φ eu vou ter dois termos não nulos, tá? E esse termo de cal, tá? Θ unitário, produto vetorial de θ unitário dt, que dá na direção menos r, e eu também tenho um produto, né, na direção menos φ, ok? Tá? Então também aparecem os termos aí associados, tá? Bom, quando você faz esses termos e os coloca, né, sobre produtos de derivada, você pode reescrever aí o seu rotacional cilíndrico, né, em três componentes, né, nas três componentes, R, φ e θ, tá? Cada qual com dois termos, né? Lembrando que, na verdade, cada qual tem três termos, mas é porque aqui, dois desses termos a gente pode colocar sempre sobre um produto de derivação, tá? Ok? Não é uma derivada de um produto, perdão, não é produto de derivação, não, derivada do produto. Então, para chegar nessa expressão condensada, né, volto a falar, façam em casa com calma, abram esse produto vetorial, apliquem as derivadas espaciais dos vetores unitários, tá? E só depois analisem quais os termos vão se anular ou não, tá? Para chegar nessa expressão condensada. Depois condensar, é claro, a expressão, né? Tá? E, bom, de novo volto a falar, tá? Não precisa se preocupar em decorar essas expressões, né? Gradiente, divergente e rotacional em cada uma das três coordenadas, tá? O que vocês precisam lembrar é do processo. O processo, então, para achar o gradiente, o operador nabla, tá? Envolve o infinitesimal do escalar df, né? E como expressar o dr de posição vetorial, né, em cada uma das três coordenadas. Okay? E aí, por análise, né, você chega no operador nabla. Uma vez chegando no operador nabla, aí fica trivial fazer o produto escalar e o produto vetorial com as componentes do vetor em cada coordenada. Mas sempre lembrando, hein, gente? Sempre lembrando. Nunca esqueçam as derivadas direcionais, tanto em tempo quanto em espaço, tá? Então, em coordenadas cilíndricas, R unitário, φ unitário, ρ unitário e φ unitário variam. Em coordenadas esféricas, os três unitários variam, tá? R, θ e φ, ok? Então, mais importante, né, do que o decorar as expressões eu mesmo nunca decorei na minha vida, tá? Mas, assim, ter o processo na cabeça de como chegar é importante, tá? Quando precisa, você consegue reexpressar, né, esses elementos de cálculo nas diversas coordenadas possíveis, tá? E, bom, e também, assim, para a física, né, o importante é não perder de vista o que significa, né, tirar um gradiente, tirar um divergente, tirar um rotacional, tá? Volto a falar. Gradiente serve para grandezas escalares, tá? Fornece, então, em cada ponto do espaço, qual a intensidade e direção da maior variação possível desse escalar. Quando eu estou analisando grandezas vetoriais ponto a ponto no espaço, eu aplico ou divergente, né, para saber a variação total do módulo dessa grandeza vetorial, ponto a ponto no espaço, ou para saber qual é a variação, né, da direção desse vetor ponto a ponto no espaço, e aí, no caso, eu aplico o rotacional. Tá?
Os teoremas de Stokes, né, para o rotacional, e o teorema da divergência, né, para o divergente, tá, eles são ferramentas adicionais para nos permitir o cálculo mais facilitado em situações, particularmente quando a gente tem simetria, né? Então, por exemplo, campos radiais, tá? Ou campos paralelos e tal. Tem situações assim que são muito tranquilas de aplicar esses teoremas, tá? Agora, se você tem uma grandeza vetorial maluca qualquer, uma variação qualquer, por exemplo, como eu falei lá, pressão dentro de uma sala, né, com uma corrente de ar passando, isso não vai ter uma situação simétrica, tá? A vida não é simétrica, não é bonita e não é um exercício didático, né? Ok? Então, assim, ali não tem saída, você vai ter que fazer computacionalmente, tá? Ok? Né? Você vai ter que fazer medidas ponto a ponto da pressão e analisar ali como é que é o rotacional e tal. Isso aí o bicho vai ter que fazer computacionalmente, não tem jeito, tá? Então, assim, numa aplicação direta, né, assim, para problemas reais, tá? Essas ferramentas ajudam na interpretação e na visão do que está acontecendo, né, com as grandezas, mas entendam que essa interpretação ela tem que ser pautada pela aplicabilidade possível, né? Ou seja, pode ser numa situação qualquer aí que não adianta você querer partir para análises muito complexas, né? Que elas não vão corresponder a uma aplicabilidade didática, tá? Bom, antes de a gente encerrar aqui, tá, pessoal, eu vou deixar como oficina 8, oficina 8, tá, para vocês, aqui uma lista, não é bem uma lista de exercícios, né, na verdade eu estou propondo aqui 4 exercícios nessa oficina 8, que são exercícios assim para vocês pensarem, menos o primeiro aí, que é uma aplicabilidade direta, né? Pensarem um pouco sobre as ferramentas que a gente utilizou. Tá? Então, aqui no exercício 1, por exemplo, tem aí, né, um objeto qualquer em órbita da Terra, tá? E eu forneço as coordenadas retangulares conforme as suas variações no tempo, né, x, y, z, para esse objeto. Tá? Então, aqui o valor da coordenada está em raios terrestres, tá? Mas a unidade aí nem me importa muito, tá? E as respectivas perdão, variações no tempo. Eu estou pedindo então que vocês determinem acelerações e velocidades desse objeto, né, nos 3 sistemas de coordenadas, tá? Retangular, esférico e cilíndrico. Tá? Bom, no retangular é trivial fazer isso, né? Uma derivação direta. No cilíndrico e no esférico, primeiro vocês vão ter que converter isso, né, de um sistema para outro, né, para depois fazer o cálculo das velocidades e acelerações. Mas esse exercício é simples mesmo, é mais aplicabilidade direta. Bom, no 2 aqui, eu tenho lá uma área delimitada em 1 km², ou seja, né, uma área quadrada, 1 km por 1 km, tá? E aqui tem o perfil de altura do terreno, né, de 1 km por 1 km. Mais ou menos aquilo que a gente viu lá na figurinha exemplo do gradiente, lembra? Tá? Então aqui, ó, tem aqui a altura, né, que depende da posição XY, entendam aqui que a posição XY é 0 em um vértice qualquer ali desse quadrado, né, e eu tenho a altura aqui dada em quilômetros, né, para cada ponto dessa área. Tá? E aí tem umas perguntinhas aqui, né, ok? Umas mais diretas e outras mais para pensar. Então, aqui, ó, considerando um ponto qualquer da área, como saberíamos para onde correria a água da chuva nesse ponto? Tá? Qual o ponto da área, né, dessa área aqui total, onde a água da chuva correndo pelo terreno teria a maior aceleração possível? Ok? E letra C, né, aqui para pensar mesmo. Tá? Como poderíamos proceder para construir uma estrada do ponto mais baixo para o mais alto da área, de modo a minimizar a energia gasta no percurso? Okay? Essa aqui para pensar, se não souber matematicamente, não tem problema. Responda mais ou menos, ó, eu faria isso. Tá? Ok?
E como fazer, né? Tá? Isso é mais importante até do que fazer, né? Como fazer, tá? Para um físico, certamente é. Então, isso aí é o 2. Tá? O 3 aqui também é um exercício para pensar. Tá? Então, assim, ó, uma esfera maciça de metal normalmente tem a sua temperatura equilibrada com a temperatura ambiente. Né? Pega uma esfera de metal maciça qualquer, estou aqui dentro de casa, tal, né? Se for medir a temperatura dela, a temperatura ambiente. Né? Entretanto, se expormos essa esfera ao Sol, ela irá aquecer razoavelmente, adquirindo uma temperatura acima da ambiente. Tá? Isso acho que também todo mundo já viu. Né? Qualquer pedaço de metal exposto ao Sol, de modo geral, né, fica com uma temperatura mais alta. Às vezes até nem dá para pegar, né? Se for no sol do meio-dia aí do verão, né, você vai queimar a mão. Supondo que o Sol ilumina metade dessa esfera e que os raios solares chegam paralelos, né, como poderíamos equacionar o problema para explicar a temperatura da esfera? Tá? Então, assim, eu tenho lá, por exemplo, uma esfera está suspensa por um fio, né, ela está sendo metade iluminada pelo Sol, tá? Os raios do Sol praticamente chegam paralelos, né, aqui nessa distância que a gente está dele, ok? E bom, tá, tudo bem. E aí, como é que eu explico a questão da temperatura? Porque se eu pegar essa esfera que aqueceu no Sol e trazer para dentro de casa, ela vai resfriar e vai estar na temperatura ambiente depois de um tempo. Tá? Então, como é que eu faço essa análise? Como é que eu explico? Como é que eu faço para determinar a temperatura da esfera? Tá? Bom, aqui é um exercício que está um pouquinho a coisa fora do escopo da mecânica, tá? Mas é importante vocês correrem atrás também, tá? E fazerem um pouco de pesquisa, tá, gente? Isso aqui não é um exercício assim para, não consegui fazer. Não, vamos atrás, vamos correr atrás, tá? Não é tão complicado, ok? E aqui um exercício que mistura aplicação para pensar um pouco, né, nas ferramentas que a gente mostrou. Então aqui, conforme aí os últimos dados, né, do satélite astrométrico Gaia, tá? Isso para 2 anos atrás aproximadamente, as velocidades médias em quilômetros por segundo das estrelas do disco galáctico, dentro dos 5 kPa de distância, em coordenadas cilíndricas, também em kPa, são dados por essas expressões. Tá? Bom, aqui só contextualizando o problema. Tá? Então, a nossa galáxia, de modo geral, ela é uma galáxia, né, espiral, que tem um disco, né, tem um pequeno bojo esférico, tá? Mas tem um disco, e as estrelas, de modo geral, estão nesse disco. Né? Tá? E bom, o satélite Gaia, ele conseguiu observar praticamente quase todas as estrelas, né? Ou boa parte das estrelas, dentro desses 5 kPa de distância, né? Em torno de nós aqui na galáxia. Tá? Então, só como nota, né? 1 kPa é 1000 parsec, e 1 parsec é 3,26 anos-luz. Tá? Então, é uma unidade de distância. Também a unidade aqui também não importa muito, né? Mas, enfim, é só para se contextualizar. E as velocidades estão dadas em quilômetros por segundo. Tá? Então, notem, eu tenho um sistema de coordenadas cilíndrico. Tá? Esse sistema, então, ele é colocado da seguinte forma. Né? O centro, a origem dele é o centro da galáxia. A coordenada ρ, né, e a coordenada φ estão no plano do disco. Tá? Ambas são coordenadas, né, que saem do centro para a borda do disco. Ok? E a coordenada z, ela é perpendicular, tá, ao plano do disco, ok? Então, nessa situação aqui, né, eu tenho aqui, né, definido ρ, z e φ, né? O φ igual a 0, ele é definido, né, para a direção onde o Sol está. Então, se eu olhar, né, do centro da galáxia para o Sol, né, essa direção é o φ igual a 0. Tá? E eu tenho, então, as velocidades aqui definidas. Tá? Okay? Nota que, por exemplo, né, a velocidade, a componente ρ da velocidade, ela depende de φ, depende de z e depende do próprio ρ. Né? Então, cada uma tem aqui
variações que podem depender de uma, duas, né, ou três coordenadas. Tá? Aqui, ó, só chama atenção que aqui é z quadrado, tá? Tá muito pequenininho, tá? Mas é z quadrado. Então aqui a v de φ depende de ρ e de z, tá? Nessa expressão, ok? E bom, eu estou pedindo aqui para vocês calcularem gradiente divergente rotacional do campo de velocidades, tá? E comentar sobre o que esses resultados podem mostrar, tá? Aqui de novo, né? Pensar no que está fazendo, tá? Não é só fazer, tá? Okay? Então, assim, é aplicabilidade direta, mas tem que pensar no que está fazendo, tá? E tentar explicar aí, não precisa ser muito mirabolante não, não inventa muito, né? Dentro mais ou menos do que a gente discutiu, tenta aí pensar um pouco o que esses resultados significam. Ok, pessoal? Bom, então é isso por hoje, tá? Na próxima aula a gente resolve essa pequena lista aqui, tá? Vocês têm aí uma semana mais ou menos, tá? Para me entregar essa lista então, ok? Até a próxima.